Então, gente, chegando aí na reta final das nossas feridas emocionais, vamos falar hoje sobre a ferida da humilhação. Estava falando aqui no início, né? Foi a segunda mais pedida quando eu fiz a enquete e ganhou primeiro lugar a injustiça e aí veio a humilhação logo em seguida. Então, já quis trazer logo porque eu percebi que as pessoas estão aí realmente querendo entender um pouco melhor, perceberam aí um chamadinho para um olhar mais amoroso para si mesmos. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui é baseado nesse estudo, mas também na minha vivência, na minha experiência, no meu processo também de autoconhecimento. Então, assim, tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês é porque eu estou vivendo na minha pele também. Então, que vocês percebam o quanto a gente está no processo. Cada um de nós num ponto do processo. Mas, às vezes, uma coisa que você ouve aqui pode te dar aquele sentimento de ai, aí doeu. Sinto que é aí que eu tenho que olhar. Então, vai sentindo dentro de você. Permita que esse conteúdo flua para você de uma forma leve. A gente traz aqui da forma mais leve possível, porque é realmente muito doloroso a gente olhar para as nossas sombras. E as nossas feridas emocionais nos trazem máscaras e comportamentos que a gente não curte muito, né? Então elas escondem aí nosso lado mais sombra. E é difícil a gente lidar com esse nosso lado sombra. Mas a gente precisa integrar ele porque ele faz parte de nós e está tudo bem. A gente só precisa lembrar que a gente ficar presente e se observar toda essa movimentação que o ego fez, criando a máscara. Sabe, que a gente veio aqui experimentar, então que os nossos pais, que são as pessoas que acabam trazendo para nós a primeira experiência com as feridas nessa encarnação, também sofrem dessas feridas e eles são contribuição para que a gente venha se curar dessas feridas. Ou seja, a gente consegue também trabalhar a nossa ancestralidade a partir do momento que a gente para de culpar os nossos pais por tudo e começa a perceber a contribuição que eles são para nós. Tá? Lógico, gente, tem super situações aí, enfim, que a gente não está aqui julgando, mas a ideia é que a gente encontre os nossos próprios caminhos, começando a olhar primeiro para dentro. E quando a gente faz esse movimento de olhar para dentro, de identificar que a gente tem essas feridas dentro de nós e que a gente olha para os nossos pais e percebe as mesmas feridas neles, a gente faz o caminho da cura. A gente faz o caminho do perdão, do auto-perdão, da aceitação e do amor incondicional para aquelas pessoas que nos trouxeram para este mundo, para este momento e que nos deram a oportunidade de nos curar, de curar essas feridas e de trazer essa cura para eles também. Porque quando a gente, aqui eu trago aí minha bagagem terapêutica, quando a gente se cura, a gente traz cura para a nossa ancestralidade e para os nossos descendentes também. Então, o movimento de autocura é muito mais do que só com a gente, né? E esse é o nosso objetivo neste momento aqui, enquanto encarnados no planeta Terra. É nos curar e trazer a cura para a maior parte de pessoas possível que a gente puder ajudar aí. Então, compartilhando aqui com vocês, esse capítulo especificamente, ele é um capítulo muito mais longo do que os outros. Ele traz muitas marcas. A ferida da humilhação realmente é uma ferida muito profunda, que traz marcas muito profundas. Mas ela fala que nós temos normalmente duas mais fortes, né? Que tem mais força sobre nós, mas que a gente apresenta 5. Às vezes você pode apresentar 5, às vezes você pode apresentar só uma, não tem um padrão. Eu percebi que eu tenho as 5. Conforme eu fui estudando e me aprofundando, eu fui visitando momentos da minha vida em que eu experimentei cada uma delas. E no caso da ferida da humilhação, por mais que ela se inicie aqui, segundo a doutora Lise, na idade de 1 a 3 anos de idade, que é aquele momento que a gente está saindo, né, um pouco do colo da mãe, começa a explorar o mundo e começa a se sujar. E isso daí é complicado porque tem pais, por exemplo, quem é que cuida do filho? Se na sua família foi a sua mãe e ela falou que você era um porquinho, porque você se sujou de terra, porque você se sujou de lama, porque você fez cocô e saiu se sujando por aí, porque você fez xixi na cama. Então você já registra isso como
uma humilhação. A ferida se abre nessa encarnação aí. Necessariamente precisa ser isso? Pode ser que o fato de você perceber que algo que você fez se sujando ou criando algo nojento, porque vai com nojo mesmo, tá? Nojo é uma das palavras, um dos sentimentos dessa ferida. Você causou vergonha para sua mãe ou para o seu pai, ou para quem tem ó o cão querendo participar da live. Tá bom, filho, não é aqui não. E aí você registrou que você causou um constrangimento, uma vergonha. E vergonha é a palavra-chave aqui para humilhação. Todas as feridas, elas apresentam algum tipo de culpa, algumas delas apresentam a vergonha, mas nenhuma delas como a humilhação. Então, riram de mim. Essa frase, ela é muito pontual para quem é masoquista. Esse riram de mim é algo assim. A minha mãe contou, envergonhada, por exemplo, né? Ai, a Débora fez xixi na cama para alguém. Eu me senti humilhada ali, por mais que eu tivesse 1 aninho de idade. Percebe? Então, não que isso tenha acontecido, porque se aconteceu, não me lembro. Mas, naquele momento, a criança registra a primeira abertura dessa ferida. Por mais que seja engraçadinho, e a gente tem o costume de fazer isso. A criança se isola, vai fazer xixi pela primeira vez, vai no banheiro sozinha, se suja, você vai lá, briga com ela, fala que ela sujou tudo, que aquilo é uma porquice, não sei o quê. Isso é uma forma de criar o primeiro registro. Mas vocês lembram, todas as feridas a gente vem trazendo, colocando aqui, né? Que nós viemos com essas feridas, meio que combinamos com os nossos genitores e com quem veio antes da gente, para que eles nos ajudassem a abrir essas feridas para que a gente pudesse se curar aqui. A ferida da humilhação me vem muito, quando eu olho para mim, vem muito menos a minha infância e vem muito mais a minha adolescência. Como a gente mudava muito de uma cidade para outra, a gente sempre era a novidade na escola, né? E sempre tinha aquelas pessoas que olhavam meio torto pra gente, que davam um jeito de arrumar confusão com a gente, porque a gente era a sensação, vamos dizer assim, né? Toda criança nova que chega na sala, todo mundo quer saber mais, quer, nossa, você veio lá do outro lado do país, que legal, não sei o quê, enfim. Eu fui essa criança. E aí eu parei nessa vida meio cigana dos meus pais, foi dos meus mais ou menos 4 até os meus 10 anos. Então eu não fechava 1 ano em uma escola. No meio do ano eu era transferida, e aí os 2 últimos anos só, de 3ª e 4ª série do primário, que na época era, né, agora é Fundamental 1, terminei na mesma escola. Então eu entrei no meio, mas eu consegui finalizar 1 ano e fiz o outro ano inteiro. Saí em outubro, mais ou menos outubro, e fui para São Paulo, onde eu fiquei. Mas eu mudei de escola diversas vezes mesmo em São Paulo. Então eu ficava 1 ano numa escola, ia para outra, e assim foi até que, com o divórcio dos meus pais, até que a gente foi ficar com a nossa mãe mesmo. E aí sim eu comecei ali meu estágio de crescimento, mas eu já estava na adolescência. Foi muito interessante porque eu tenho algumas amigas ainda da época de escola e algumas amigas da época mais antiga e outras da última época de escola mesmo, tá? Do ensino médio, vamos dizer assim, que foi o pré-faculdade ali. Eu tenho mais amigas do ensino médio porque eu fiz 3 anos na mesma escola. Olha que confusão que foi a minha vida, né, gente? Presta atenção. É por isso que eu percebo assim que eu criei um mecanismo de transitar, de conseguir conversar com todo tipo de pessoa, porque eu precisei disso desde muito cedo para poder ser aceita onde eu chegava. Só que tinha sempre alguém que não ia com a minha lata, com a minha cara. E aí criava sempre uma confusão, seja no intervalo, no recreio, né? Seja fazendo fofoquinha. E sempre meu nome estava no meio, porque eu era sempre a diferente. Eu era aquela que tinha vindo de outra escola, que tinha vindo de outro lugar. Era meio diferentona mesmo, porque eu já tenho esse tamanho, assim, eu sou comprida. Era muito alta já para minha idade, desde sempre. Então eu cheguei, as pessoas ainda não tinham começado a crescer, eu já cheguei comprida, né? Então os piores apelidos, os piores bullying, eu tive.
né? Girafa, Saracura, Olivia Palito, namorada do Popeye, enfim. Foram vários os bullying que eu sofri ali por já chegar e já ter uma presença diferente do que as crianças estavam acostumadas ali, porque eu sempre fui mais alta, já tendo, né, com 12 anos já com o corpo mais formadinho e tal, então eu sempre tive alguém, nunca era todo mundo, mas tinha uma pessoa sempre, toda vez, na escola ou na sala, que causava algum desconforto para mim e que sempre me colocava numa situação de humilhação. Só que eu fingia que eu não sofria. Eu mesma fazia graça de mim. Eu sou a primeira pessoa a rir de mim mesma. Eu sou a primeira pessoa a me humilhar. Então eu sempre me coloco como um personagem cômico. Esse foi o meu jeito de lidar com a humilhação. Esse é o primeiro passo para você vestir a máscara do masoquista. Porque assim, o ego cria essas máscaras no intuito de proteger a gente, da gente não ficar mais em contato com aquela ferida. Só que ele não percebe que se você não tiver contato, você não resolve, você só adia, você só aumenta essa ferida. Você só tampa sem cicatrizar. Então a gente precisa olhar para ela e isso é o que está acontecendo. Perceber o que é com você, isso que eu estou falando? Talvez seja a tua forma aí de você olhar, cara, onde eu me senti assim? Porque não é a gente se acusar de ter vestido uma máscara. A máscara, ela faz parte. A gente precisou desses mecanismos de defesa. A gente era criança, adolescente, mal sabia o que estava fazendo no mundo. Se hoje adulto a gente tem dificuldade de lidar com emoções, imagina lá atrás. Então a gente, primeira coisa, se perdoar e se honrar, porque essas máscaras trouxeram a gente até aqui. Eu adoro rir, né, gente? Rir é comigo mesma. E rir de verdade, eu gargalho, eu adoro rir. Mas eu comecei a prestar atenção do que eu achava graça. E aí você começa a assistir esses programas aí de stand-up, né? Comecei a ver os filmes que eu assistia, sempre de alguma forma, para arrancar uma risada, alguém era humilhado. Vocês já perceberam isso? Que existe sempre uma humilhação para você rir? E o masoquista, o que ele faz? Ele vai lá e já se antecipa para que outros não humilhem, ele mesmo se humilha. E ele experimenta humilhação toda vez que ele faz isso. E essa ferida vai aumentando, aumentando, aumentando. Ele não sabe, mas ele só está aprofundando a ferida da humilhação toda vez que ele faz isso com ele mesmo. Ponto 1. Segundo ponto. A gente tem o costume, eu falo a gente porque eu já vesti a ferida, tá, gente? Eu já vesti a máscara aí do masoquista, tamo junto. Porque assim, a gente tem que se sentir útil. Para a gente não ser humilhado, a gente tem que ser muito necessário, a gente precisa se sentir importante, a gente precisa se sentir valorizado, reconhecido de alguma forma. E você sempre vai perceber o masoquista na fala dele de não ser reconhecido. Eu vou te falar, eu falei a vida inteira, nossa, nunca me reconhecem, eu faço pra caramba, nunca me reconhecem. Eu nunca sou reconhecida. Mas eu me reconhecia? Ou eu só queria me vitimizar? Eu só queria atenção pelo meu lado masoquista. Entende? Eu percebi isso durante muito tempo da minha vida. Porque eu fiquei no modo vítima, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Eu fiquei no modo vítima há muito tempo. Reclamando, me sentindo sempre passada para trás, humilhada, rejeitada, abandonada. Muitas vezes eu me senti, né? Em cada uma dessas feridas eu me encaixei, de verdade. Eu visitei todas as fases da minha vida, chegando até a minha infância, e com o trabalho em teto eu cheguei em outros lugares, em outros tempos, espaços paralelas, né? Vidas paralelas, passadas, pode chamar do que você quiser, em que eu também experimentei essa ferida. E ali comecei a me curar. Porque ali eu entendi, foi a primeira vez, e eu quis trazer essa ferida de novo, repetir ela aqui para que eu pudesse curá-la de verdade, porque aquele meu fractal ainda estava em sofrimento dessa ferida. Então, quando a gente faz isso, a gente faz uma dobra no tempo, resgata esse fractal lá atrás, traz uma cura para ele, põe ele no colo, acolhe, e aí a gente libera, a gente começa o nosso caminho da cura. Põe ele de volta nos trilhos da evolução. Tira ele daquele lugar que ele ficou parado no tempo, sofrendo essa ferida. Tá? E aí, o masoquista, ele tem alguns comportamentos que vocês talvez percebam aí na minha fala, né?
Por exemplo, o masoquista, ele sempre dá um jeito de atrair para ele situações humilhantes. E aí quem já voou comigo aqui sabe que quantas vezes eu ia no restaurante com a camiseta novinha, que eu tinha acabado de comprar, mas tinha acabado de comprar lá no shopping, lá nas Alemanha, lá nos Miami da vida. Comprava uma camiseta, saía para jantar. Mas na primeira mordida que eu dava na minha comida, caía plaf, no meio do peito. Gente, isso aconteceu, eu já perdi inúmeras roupas assim. E eu sempre falava, nossa, mas quem mandou teu peito grande? A fala do masoquista, da mulher masoquista. Ah, meu peito é muito grande, eu sou estabanada. Eu sempre falei isso, não sei como me enfiaram na primeira classe porque eu sou tão estabanada. Eu sou tão atrapalhada. Então, você já puxa a vergonha para você, antes que qualquer pessoa te faça passar vergonha, você mesma já puxa para você, traz para o lado do humor e aquela situação não pesa para você. Mas lá dentro ela fica pesada. Lá dentro, quanto mais você faz isso, mais profunda fica a tua ferida. Então, gente, eu fiz isso comigo muitas vezes. Muitas vezes eu já perdi a conta. Esses dias mesmo aqui em casa, eu fui comer alguma coisa com, sei lá, com molho e caiu. Eu falei, vixe Maria, estabanada aí. Então, você não para de se criticar, você não para de se julgar, você não para de se sentir culpada pela infelicidade de todo mundo. Né? Então, o masoquista, ele puxa a culpa toda para ele. Todas as feridas experimentam a culpa em algum nível, mas o masoquista é a que experimenta no nível mais elevado. Toda a culpa ele puxa para ele, mesmo que não tenha nada a ver com ele. Toda a responsabilidade ele puxa para ele. Se ele tem uma relação, por exemplo, com alguém, essa pessoa comete um erro, ele faz como se ele tivesse o errado, sendo o errado da situação. Como se ele tivesse a responsabilidade de fazer o trabalho do outro também, dessa relação. E aí quando você percebe, por exemplo, aquela pessoa... Agora eu vou falar uns comportamentos, vamos ver se ressoa aí, tá? Aquela pessoa que não pode ver alguém triste. Por exemplo, um pai, uma mãe, um irmão... Ela já fica procurando o que foi que ela falou, o que ela fez para aquela pessoa estar infeliz. Ela puxa a culpa da infelicidade do outro para si. É aquela pessoa que faz tudo para todo mundo e nunca ouve as próprias necessidades. Quem somos assim, gente? Quem somos assim? Ela, para ouvir as próprias necessidades, ela teria que parar de olhar para as necessidades dos outros. E ela não faz isso. Ela se faz extremamente necessária na vida do outro. Sem ela, o outro não é capaz de fazer nada. Que ela é a pessoa que resolve toda a parada. Que sem ela, o outro não é ninguém. Olha como ela está humilhando o outro aí. E normalmente fala isso em público, na frente de familiares e amigos. Ai, se não fosse por mim, isso daí não saía, porque ela não sabe fazer. Ai, se não fosse eu ir lá socorrer... Gente, aí foi que eu identifiquei muito certeira essa ferida. De ter que ser útil para tudo e para todos. E aí você sendo útil para todo mundo, você tem tempo de ser útil para você? Você tem tempo de ouvir as suas necessidades? Se vocês perguntarem, eu vou falar hoje, lógico, depois de muito trabalho, eu consigo parar, perceber isso, e perceber quando é que eu estou usando essa máscara. Quando é que eu coloco essa máscara? Porque você troca de máscara durante o dia, né? Você pode pôr agora uma de escapista, daqui a pouco de masoquista, daqui a pouco... Você pode usar 5 máscaras num dia só. E isso faz parte da cura, você identificar quais as máscaras que você usou durante o dia. É muito legal fazer esse exercício. E aí você perceber que essa máscara, ela não é o que você é. É só uma forma que o seu ego te colocou aí para você se ajudar, para você não ficar sentindo aquela dor. Mas que toda vez que você usa, você aprofunda nessa dor. Então, começa a perceber quais são as máscaras que você usa, com qual frequência você coloca, qual máscara você usa mais tempo, né? Então, você vai fazendo aí, vai se percebendo. E o legal é isso, é você ficar presente para você.
É você ficar como observadora mesmo, sabe? Isso é uma parte também da cura. É você parar de se julgar e se observar. Ah, então agora eu estou usando a máscara do masoquista, eu estou precisando resolver o problema de todo mundo. Ok, por quê? O que eu acessei? Por que essa máscara entrou agora? Onde foi que eu ativei essa ferida aqui? Por que eu me senti assim? Qual foi a emoção ou sentimento que deu aquele start para eu ativar essa máscara? Vocês percebem que isso é autoconhecimento? E que você sabendo um pouquinho de cada máscara, você entende onde é que você tem os gatilhos para... Quais são os gatilhos que te ativam? E quais feridas abertas você tem? Então, eu falo que é um mega aprendizado sobre nós mesmos quando a gente traz para o nosso dia a dia. E dá para fazer esse exercício, é muito legal. Então, uma das coisas, né, também, todo mundo que tem uma ferida, a ferida do abandono, a pessoa que tem a ferida do abandono também abandona. A pessoa que tem a ferida da rejeição também rejeita. Não é diferente com a ferida da humilhação. Ela também humilha, não é conscientemente, tá? Nenhuma delas é. E aí me vem algumas pessoas e algumas situações na cabeça, inclusive eu mesma, quando às vezes você fala de fazer graça, só que aí você se promove um pouquinho, tipo, ah, se não fosse por mim esse trabalho não tinha saído, porque a fulana lá não conseguiu fazer nada. Você até foi numa brincadeira, mas você trouxe a sua ferida escancarada para sua fala e você humilhou aquela pessoa. Ou seja, a pessoa também experimentou aquela ferida com você. E normalmente, gente, percebam, olhem para os seus pais. A doutora Lise fala que a ferida da humilhação, a gente normalmente tem a ver com a mãe. Porque tem a ver com aquele primeiro momento. Ela fala, olha, é a mãe, mas não necessariamente seja a mãe. É aquela pessoa que estava cuidando de você, naquele primeiro momento ali, no primeiro ano, do 1 aos 3 anos, e que cuidava do seu asseio, da sua limpeza. Então, se você era uma criança que ficava suja e despertava nojo nas outras pessoas, porque você estava suja, ou se sujava com muita facilidade, alguém brigava com você por causa disso, isso era motivo de vergonha. Então pode ser qualquer pessoa, gente que foi criada com a avó, com babá, que estava mais presente cuidando dessa parte. Então não necessariamente um dos genitores desperta essa ferida, mas o que ela traz que eu achei muito interessante existe aí uma ligação muito forte com a mãe. É uma ligação muito forte, é um apego excessivo. Então, as pessoas que têm esse apego excessivo com a mãe, sentindo que a mãe é uma responsabilidade dela, ou um peso para ela, é uma pessoa que tem a máscara do masoquista a maior parte do tempo, talvez. A mãe, estando presente na nossa vida, nós masoquistas, né, que vestimos essa máscara aí, eventualmente, a gente tem medo de envergonhar essa mãe. Então, o masoquista é aquele cara que tem vergonha de pedir alguma coisa cara para a mãe, se a mãe é de desejar, não é nem pedir, é de desejar algo caro, se está vendo a mãe passar por algum tipo de privação, se a mãe está com dinheiro contado no mês, ele tem vergonha de desejar, quanto mais de falar esse desejo. Então, ele vai começando a distanciar-se dos seus desejos. Essa também é uma característica de quem sofre dessa ferida. Então ele tem dificuldade de colocar os seus desejos em primeiro lugar. E aí essa vergonha, ela é um controle, percebe? Que você se controla muito para não despertar a vergonha na sua mãe, principalmente na mãe, tá? Ela fala. Na minha percepção. É a vergonha de qualquer pessoa que esteja perto de você. Eu não quero envergonhar o meu pai, eu não quero envergonhar minhas tias, meu primo. Enfim, eu tenho que me controlar, eu tenho que me enfiar numa caixa, porque eu estabanada do jeito que sou, porque eu atrapalhada do jeito que sou, porque eu suja, porca do jeito que sou, porque aí vem aquelas palavras lá, né, da infância. Ah, porque eu me sujo quando eu como. Ah, eu sou uma porca. Ah, olha como eu sou atrapalhada. Então, essa parte exerce um controle muito grande na pessoa que sofre dessa ferida. E
Aí vem uma parte muito interessante. Vocês lembram que todas as feridas eu falei do medo? Cada uma tem um medo específico, né? O medo de quem sofre dessa ferida é a liberdade. Ela quer, mas ela tem medo. Porque ela não sabe lidar com a liberdade e ela não sabe lidar com a liberdade dos outros. E entra num lugar de liberdade, ela tende a exagerar tudo. Então, ou ela come demais, ou ela bebe demais, ou ela transa demais, ou ela fala demais, ou tudo demais. Tudo se potencializa. Ai, Débora, então pode ser que uma compulsão alimentar seja por causa dessa ferida? Lógico, tem todo o caminho para fazer, mas é a ferida que o alimento é uma das formas de conforto. É uma forma de se proteger. Você comer demais e não engordar é uma situação. Você comer demais e engordar, ou comer de menos e engordar, é o masoquista. O masoquista, ele fica mais gordinho, mais rechonchudo. Então, assim, a comida, ela é uma forma de você, do masoquista, se infligir um sofrimento, se punir de alguma forma. E, ao mesmo tempo, é aquilo que traz para ele um conforto, porque a comida tem a ver com conforto, com memória afetiva, né? Comida tem um pouco disso. Muitas pessoas que vão para a comida é porque, de alguma forma, elas querem sentir aquele conforto imediato, aquele acolhimento que tinha quando criança. Só que aquilo é temporário, né? Aquilo tem um momentinho e daqui a pouco volta aquele sentimento, porque ele não está sendo lidado, ele está sendo mascarado. E aí ela come de novo. Outra coisa também, que aí o masoquista tem muito a ver com o masoquista, por exemplo, questões de abuso, de assédio, principalmente quando crianças. Eles não contam pra ninguém. Uma característica do masoquista, eles tendem a guardar segredos muito profundamente. Muito profundamente. Eles não contam porque eles têm vergonha de contar. Se eles fizeram algo que eles julgam que não foi legal, que não foi... que é uma coisa que é errada, né? Pela perspectiva da sociedade ou dele mesmo, ele fica com aquilo ali, ele não conta pra ninguém. Se, por exemplo, existe uma situação vexatória na família, alguém foi preso na família, ou, sei lá, tem alguém suicida, enfim, e falam para ele que aquilo é um motivo de vergonha, ele nunca vai falar dessas pessoas. Isso não existe para ele. Ele finge que não existe. Essas pessoas não fazem parte do repertório. E isso é muito interessante, porque é como se você sentasse em cima você tampasse um buraco e sentasse em cima dele. Então os segredos ficam muito lá profundos e às vezes nem a gente acessa. E isso vai ficando tão pesado, vai tomando tanto espaço que o nosso coração vai sendo tomado por essa energia. Vai causando bloqueios no nosso corpo, trazendo doenças ou trazendo até gordura. A gordura é uma forma também de proteção e de trazer consciência o que a gente está fazendo, como a gente está bloqueando essa energia no nosso corpo. Energia estagnada engorda, gente. Por isso é tão importante a gente lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos. E eu falo isso de cadeira, porque eu também passei muito tempo evitando lidar, vestindo as minhas máscaras. E hoje eu estou querendo enxergá-las melhor e tirar e cada vez me transparecer, me transbordar mais a minha essência, não as máscaras. Mas eu entendo que elas me trouxeram até aqui, elas salvaram a minha vida diversas vezes. Me salvaram de relações desastrosas muitas vezes. E às vezes me mantiveram por mais tempo do que o necessário. Em lugares e situações com pessoas, para não passar vergonha. Você acabava, a pessoa fazia um escândalo, você já... Ai não, vamos sair daqui, vamos para casa. Né? Tipo, você continuava aquela situação. Isso tudo foi para se defender. Honre-se, porque você foi inteligente o bastante para criar tudo isso. E agora seja mais inteligente ainda e perceba que está tudo bem, é só você acolher, se respeitar. E é o resgate do amor próprio, né, gente? Percebe que quando você se identifica dentro das máscaras e que você percebe tudo o que você criou para você se liberar, para você lidar com as suas dores e sofrimentos durante a vida,
Isso tudo você integra, faz parte de você. Não tem que ter vergonha, nem medo, nem sentir culpa, porque isso tudo é parte de quem a gente é. E que tá tudo bem, sabe? Dá esse amor que você tem dentro de você para você primeiro. A gente tem muito medo de se amar, a gente não tem amor próprio, a gente se humilha, a gente se rebaixa. Isso tudo faz com que a gente fique cada vez mais dentro desse buraco da ferida. A gente não sai. Então, quando você se percebe se dando a permissão de humilhar outra pessoa, porque isso faz parte também, você não se permite, né? Você não se permite fazer, eu sempre falei isso, eu não faço para o outro que eu não quero que façam para mim. Mas eu fazia comigo. Isso é uma fala do masoquista. Ele nunca quer magoar, ele tem tanto medo de magoar os outros que ele concilia tudo. Ele é aquele cara que sempre é chamado para equilibrar as coisas. Ele traz essa energia não entrar em conflito. Ele quer... É como se ele precisasse que tudo estivesse bem ali. Então ele faz essa parte. E aí ele fala, nossa, eu sou muito bom nisso, né? Então ele se coloca ainda mais como ser necessário e útil. Ele consegue equilibrar o ambiente à volta dele porque ele consegue lidar com todo tipo de energia. Todas as energias contrárias ele consegue trazer ali e equilibrar todos esses pratos juntos. Quando a gente começa a fazer esse caminho, né, de autocura, olhar para as nossas feridas, perceber tudo isso e falar assim, ok, eu sinto que eu posso abrir mão de ser essa pessoa que faz de tudo, que se magoa para não magoar o outro. Eu me permito de vez em quando magoar o outro. Quando a gente faz isso, sabe quando você vai fazer isso com alguém? Nunca. Quando você se permite, aí é que você para de magoar o outro, porque você não vai precisar. Porque você já está dando esse amor para você e você não está embarcando na sua ferida, porque é só quando você está embarcando na sua ferida que você magoa o outro. O esforço é tão grande de não magoar que você magoa. Quando você se permite falar assim, ok, tá tudo bem dizer não, tá tudo bem de vez em quando magoar alguém para eu me preservar. Aí é que você não magoa mais, porque você sai um pouco desse lugar de que você precisa reagir, de que você precisa agradar o outro para que ele não se magoe. Porque mesmo você se esforçando pra caramba, às vezes as pessoas se magoam. Faz parte do aprendizado delas. E faz parte do nosso aprendizado entender tudo isso. Todas as feridas, em algum nível, podem apresentar aí carência afetiva. Essa carência vem muito de como você recebeu e deu amor quando você era pequeno, né? Quando você ainda estava na barriga da sua mãe, como é que foi? A carência, ela pode se apresentar ou não. Às vezes a pessoa não é carente, mas ela tem aí algumas coisas, algumas características que para pertencer ao ambiente em que ela está inserida, ela adota alguns comportamentos para evitar conflitos, por exemplo. Então, ela desenvolve, por exemplo, a habilidade de negociação, de trazer razão, de colocar panos quentes, sabe? De trazer aquela leveza em qualquer lugar. Então, é o caso do masoquista. Ele traz isso, ele é capaz de... Bom, vamos falar, tem gente da aviação aqui pra caramba, né? Gente, a gente pratica isso dentro do avião o tempo todo. O que você faz com o passageiro? O que você faz com a tripulação? O que você faz entre pilotos e comissários, chefes de cabine? O que vocês fazem o tempo todo? Vocês administram, né? Vocês têm essa habilidade de administrar tudo isso. Você tira ali, você filtra muita coisa. Eu como chefe de cabine, fazia muito isso. Eu filtrava muito do que vinha da cabine de comando, filtrava da cabine de passageiros e levava só o que eu achava que era importante para que aquela operação fosse perfeita. Então, não é que eu omiti informações, mas eu não ficava levando não ficava levando, porque fulana falou isso, ciclano falou aquilo. Não, eu levava só o negócio, a situação é essa, resolvi dessa forma, beleza? Tá ok. Eu não ficava levando, porque fulana tá falando isso, porque ciclano tá falando aquilo. Não, eu resolvia. Eu tirava aquela situação do descontrole, de que as pessoas estavam ali começando com animosidade, para uma situação de equilíbrio. A aviação só trouxe, potencializou isso, porque a gente já tinha essa habilidade, tá?
Tem muito colega que não tem essa habilidade, fala a verdade. A gente tem essa coisa de cara, só eu posso resolver isso, porque se eu não resolver, isso daqui vai sair de controle. E a falta de controle para quem é masoquista é um pânico, né? Porque ele sabe que se ele sair do controle, sai tudo do controle. Se ele não tiver alguma coisa para controlar, ele ali, lembra que eu falei que o maior medo dele é liberdade? Se ele tem liberdade, ele não sabe o que fazer com aquilo. E aí vem tudo demais. Então, ou ele larga demais, ou ele se preocupa demais, né? Então, todas as feridas, elas trazem um grau aí de carência afetiva. Podem trazer, não necessariamente vão trazer, mas algumas trazem sim, né? Então, a gente tem que colocar o nosso olhar amoroso para entender o que isso está dizendo para nós. Esse é o ponto, é a chave. Tá bom, tô colocando essa máscara aqui porque eu tô sentindo que eu tenho muitos pratos para equilibrar. Qual foi o gatilho? O que startou isso daí em mim? Muitas vezes nos colocamos em perigo e nem percebemos. A gente se coloca sempre nas situações que a gente escolhe passar para poder ter consciência dessas feridas. Só que conscientemente, a gente não quer lidar com isso. Então, a gente põe as pedras em cima. A gente tem aí essa característica de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Esse cara é um masoquista. O que puxa muita responsabilidade, até o trabalho dos outros ele faz, né? Ele coloca ali uma responsabilidade muito grande em cima dele. Então, ele tem muita dor na coluna, nos ombros. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá, galera? Tô falando, já sentindo aqui minha coluna pegando. Então, assim, é muito peso que a gente traz quando a gente veste essa máscara, quando a gente tem essa ferida, e inclusive pro corpo. A gente traz esse peso pro corpo. Uma coisa que eu achei muito interessante, às vezes demora muito para se manifestar a sua principal ferida, porque você começa a trazer das outras feridas que são mais leves. Então, por exemplo, eu fui magra a minha vida inteira. Só que quando eu engordei, nunca mais eu consegui voltar para um peso magro. Eu fiquei com sobrepeso. Eu não fiquei obesa, mas fiquei com sobrepeso. E aí veio hoje essa coisa do por que isso? Por que eu era tão magra e fiquei mais gordinha, né? A minha ferida mais profunda que eu não queria ter contato com ela, eu não queria lidar com ela de nenhuma forma, era a da humilhação. E aí o que eu fiz? Eu coloquei outras feridas para me darem assim, tipo, o que trabalhar. Vou trabalhar essa daqui que é mais leve. Então, às vezes, até no corpo, você também coloca superficialmente. Só que se a sua ferida é muito profunda, ela vai aparecer em algum momento da sua vida. Se a gente lembrar disso, já é meio caminho andado para a cura. Percebe? Porque se a gente está com todas essas feridas encalacradas aí, somatizando até no corpo, trazendo doenças, trazendo peso corporal, fazendo com que a gente deforme o nosso corpo, porque a gente deforma, e não é só com cirurgia, não. Tem gente que faz cirurgia, não adianta nada, volta tudo, por quê? Porque a ferida não foi curada. E aquela ferida traz no corpo as marcas dela. Então, a gente deforma o nosso corpo no sentido o escapista ele vai cada vez se afundando mais, cada vez ele vai querendo ficar mais invisível para sumir. O dependente precisa de um espaço para funcionar, mas ele sempre tem aquela coisa do desconforto, ele tem que estar sempre desconfortável porque ele é meio choroso. O nosso querido masoquista, ele tem um corpo grande que ocupa muito espaço, porque ele precisa ocupar espaço na vida das pessoas. Por isso ele precisa ser útil o tempo todo. Por isso ele põe as necessidades de todo mundo na frente das dele. E quem somos assim, né, gente? Quem somos assim? Eu falo, eu me identifiquei em várias etapas da minha vida. E eu acho tão interessante porque hoje eu consigo enxergar também a jornada que eu fiz, curando essas feridas, mesmo sem ter tanta consciência delas, mas na minha jornada de cura, de autocura, de processos, eu fui curando uma a uma sem perceber. E se hoje eu falo aqui para vocês de coração aberto, dando risada, né? É porque realmente eu já estou na cicatrização, eu já acolhi, já entendi que isso faz parte de mim, estou na aceitação e estou me dando o amor que eu mereço.
E tô me honrando, né? Honrando que eu fui capaz de criar isso para me defender, mas que agora é desnecessário. Eu não preciso mais me defender. Eu não preciso pertencer para lugar nenhum. Se eu não couber com a minha essência em algum lugar, não sou eu que tenho que mudar. Eu tenho que sair daquele lugar e ir para outro. Sabe, não é fugindo isso. Não é fazendo, ai, nossa, então você vai ficar fugindo. Não. Mas é se perguntando, eu preciso realmente estar aqui? Sabe, às vezes a gente se coloca nesses lugares para a gente ficar desconfortável mesmo e ativar ainda mais as nossas feridas. E cada vez mais a gente se aprofunda nelas, cada vez mais a gente abre esse buraco dessa ferida, ao invés de cicatrizar, ele fica lá, uma fratura exposta na nossa vida, dentro da gente. Então a gente tem uma escolha aí, né, gente? A gente tem uma escolha. A gente precisa começar a escolher a si. Cada um de nós escolha um si. Então a ferida da humilhação, gente, ela tem aí uma... Assim, a gente tem que ter um olhar muito profundo para ela. Muito profundo. Profundo no sentido não de você buscar o culpado ou errado de você, mas profundo no sentido de você realmente entender que foram mecanismos de defesa. Mas, como ser divino, hoje, você precisa ainda desse mecanismo? Sério que você precisa? Ou está na hora de você começar a passar sua melaleuca diária e tomar suas doses de autocura, se acolher, se dar o amor que você merece, você é totalmente merecedor do amor que você dá para os outros, porque não para você? É um pecado isso, pecado, entre aspas. Mas, se perdoar os seus pais ou quem quer que tenha te ajudado a ativar essa ferida, saiba que essa pessoa fez aquilo que você pediu para ela fazer quando você veio para cá. Você só não tem lembrança, mas ela te ajudou. E aí olha para todas as pessoas que fizeram parte da sua jornada, que em algum momento te humilharam, te fizeram ter contato com essa ferida, elas estavam ali para te ajudar a se lembrar dessa ferida e começar a buscar uma cura para ela. E agora você pode curar tudo isso. Começa, sempre, o caminho começa com o primeiro passo. Mesmo que sejam passinhos de bebê, mas a gente precisa começar a olhar para essa autocura com muita seriedade. O que pode te ajudar a entender se você tem essa ferida? O que pode te ajudar a você dar os primeiros passos para dar esse amor para você? Né? Então, o que faz sentido para você? Meditar? O que faz sentido para você se trabalhar? Você tem alguma ferramenta de autotrabalho? Né? Se você gosta da minha energia, acha que eu posso contribuir com você? Eu tenho meu protocolo de atendimento também, em que eu abordo tudo isso, trago da melhor forma, com a forma mais amorosa do mundo, né? Quem já passou aqui comigo sabe o quanto que eu trago que eu fico inteira mesmo, né? Que eu trago muito amor ali no meu atendimento. Então, se sentiu que é contribuição, me chama, né? Me chama no direct, gostou da minha energia, acha que eu posso contribuir, estou aqui para isso, né? O importante, gente, é que vocês olhem para si mesmos com o amor que vocês merecem. E isso sim, se coloque em primeiro lugar.